Bom, redação PM Bahia 2017, nós tivemos a grande mudança foi a questão da empresa que vai fazer a prova. A questão de mudar do FCC, da Fundação Carlos Chagas, para o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, é que a gente não tem muitas provas desse instituto novo para poder comparar. E o único curso que ele fez para PM não tinha redação. Para lascar com a gente, né? O concurso da Paraíba. Mas aí eles fizeram o concurso da BDA, não, a Gerba, em novembro último. E aí a gente pegou essa prova, analisou. Alguns outros concursos tiveram redação, ele analisou. E aí dá pra gente ter uma base. A prova, ela tá facilitada do ponto de vista de redação. Facilidade total, tema besta. Era a galera da Gerba fazendo concurso, mas não caiu o tema da Gerba. Caiu temas do cotidiano, da atualidade. Ou seja, redações dissertativas argumentativas, que versam sobre temas da atualidade. Tá certo, galera? Então facilitou pra gente. Agora facilitou pra você, mas facilitou pra você, pra todo mundo. Qual é o diferencial que vai rolar? O diferencial que vai rolar é simplesmente o que você escrever. As técnicas que você domina. Tá certo? E é aí que você tem que fazer aquele grande esforço para fazer uma prova eliminatória e classificatória, que é a redação. Para você não ficar muito lá embaixo. Tá? Vamos lá? Então a gente tem a redação do PM. Vamos trabalhar aí mais um ciclo com vocês. E revisando o que a gente viu até agora. Bom, deixa eu preparar aqui. Eu não botei. Uma revisãozinha básica. Nós trabalhamos até agora o seguinte. A dissertação argumentativa básica foi a primeira estrutura trabalhada por nós aqui em sala. Treinada, escrita e devolvida a correção com a reescrita se vocês fizerem em casa. Porque eu não cobrei a reescrita aqui em cima. Só um detalhe que eu gostaria de falar, viu? As correções das redações não estão sendo feitas por mim desde o ciclo passado. Está sendo feita por uma corretora. Então não me culpem, eu não tenho nada a ver. Eu estou dando aula aqui, vocês ouçam o que eu estou falando. Apliquem o que eu estou falando para a corretora que não conhece vocês, não julgá-los pela cara, mas sim pelo texto. O que vocês estão escrevendo. Por isso que muita gente está chiando das notas lá embaixo. Mas ela deu a nota isenta total. É uma aluna que treinou comigo, fez curso comigo por quase um ano, passou no Enem, passou na UESC, faz letras e hoje está quase se formando. É uma ex-aluna minha que hoje é professora. E aí ela que está sendo a corretora e ela que tem o critério, ela sabe a minha correção, sabe o que eu gosto de corrigir, ela já via eu corrigindo os textos dela, ela reescrevendo. Então, a partir de hoje, desde o ciclo passado, mas a partir de sempre, agora, desse novo ciclo, quem vai corrigir? Professora Cíntia. Eu não tenho nada a ver com o que vocês escrevem e o que ela escreve lá. Se quiserem que depois eu dê uma lida para ver, professor, não foi muito duro aqui, isso aqui é erro mesmo. Se vocês não tiverem confiança, vocês podem passar para mim e eu dou uma olhada, não tem problema. Mas quem corrige não sou eu, tá? Só atividades aqui em sala, eu posso corrigir à vontade. Então, mas vamos lá, primeira dissertação argumentativa básica, Zé Assi, venha cá, veja aí, ó. Tema, tese na introdução e os dois argumentos citados na introdução, fechando aqui essa parte inicial. Aqui nós abordamos apenas o tema, a tese, e os argumentos são apenas citados na introdução da estrutura básica. Tá certo? Nós fazemos aqui um parágrafo, vocês do ciclo anterior já sabem, estrutura dedutiva, indutiva ou abdutiva. Vamos relembrar. Dedutiva, tema, tese no início, argumentos no final. Aqui está
uma estrutura dedutiva. Indutiva, argumentos no início, tema, tese no final. Pode ser? Pode também. E abdutiva, você tira aqui a tese e bota tema e uma hipótese, não tese. Tese é uma afirmação categórica. Tá? Você tem um tema e tem a tese, que é a sua opinião, seu ponto de vista. No caso do parágrafo abdutivo, você vai trabalhar com uma hipótese aqui e não com uma tese. A estrutura do desenvolvimento, argumento 1 e 2, cada na ordem que você citou na introdução, retoma, expressão inicial aqui para retomar tudo que foi dito, expressão inicial, retomada do tema tese. Esse tema tese que você botou na introdução vai ser retomado aqui com outras palavras e em seguida você faz a observação final. Críticas ou soluções. No caso que eu estou falando desde o ciclo anterior, optem por escrever soluções e não críticas. Por quê? Porque a crítica ela pressupõe assim um afastamento do problema, a crítica. Você critica de longe. E quando você dá a solução, você se aproxima do problema. Você propõe lá intervenções para aquelas problemáticas que você está trabalhando no seu texto. Então nós trabalhamos essa estrutura aqui dissertativa. Galera nova que está chegando agora nesse ciclo, eu espero que vocês conheçam essa estrutura básica, para a gente poder seguir adiante. A segunda estrutura estudada foi a dissertação argumentativa moderna, mais atualizada. Hoje em dia, nós aplicamos mais essa estrutura no Enem, nos concursos e nos vestibulares que ainda existem. Tá certo? Essa estrutura é derivada dessa básica. É derivada da básica. Essa aqui, a básica, é a coringa. Ela serve para todos os temas. Você tem o tema, tem a tese, que é sua opinião, e vai defender isso em base argumentativa. A moderna, você tem a seguinte estrutura, ó, já vai mudar desde a introdução. Você vai ter só o tema, tese na introdução. Comparando com a anterior, você não tem a citação dos argumentos. Por quê? Porque sua introdução nessa estrutura precisa ser mais enxuta. Enxuta. Por que eu preciso ser mais enxuta? Porque aqui agora eu tenho 3 parágrafos no desenvolvimento. Tá certo? 3, não 2 como no anterior. Se embora no básico eu posso trabalhar com 3 argumentos até, viu? Voltando aqui à estrutura anterior, viu? Eu posso botar aqui, ó, o terceiro argumento, eu vou acrescentar aqui um D3. Eu posso trabalhar com um mínimo de 2, nunca um só, e o máximo de 3 argumentos. Esse é o máximo que eu trabalho. Aqui, mas o básico, o que se ensina aí por fora é trabalhar mais D1, D2 só. 2 argumentos. Tá bom. Por quê? Porque a gente tem só 30 linhas para escrever. Se você tem a característica de ser muito... você escreve assim com muita brevidade, com muita objetividade, muito enxuto, é melhor você fazer com 3 argumentos. Fica bom, tranquilo. Dá para você fazer em 30 linhas facilmente. Aqui eu preciso de uma introdução mais enxuta. Então eu vou falar só do tema e da tese na introdução. Tá certo? Aí vou hierarquizar o meu desenvolvimento. Meu desenvolvimento agora é hierarquizado, o outro não. O outro é mais ou menos aleatório, é argumentos do mesmo nível. Agora aqui não. Aqui eu inicio o meu D1 com o argumento principal, um só. No D2 eu trabalho com argumentos secundários, no máximo 2 aqui, argumentos secundários. No D3 eu trabalho com os contra-argumentos. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar o outro lado que eu estou trabalhando do tema tese, mas que eu não sou alienado, que eu sei que existe esse outro lado aqui. Tá certo? E aí eu faço a conclusão, que é a mesma da introdução anterior, da estrutura anterior. Expressão inicial, retomada do tema tese e faço a observação final, as intervenções, as soluções para o problema que eu estou trabalhando.
Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Então vamos para a terceira estrutura trabalhada no último ciclo. A dissertação de temas polêmicos. Aí a gente encerrou com essa, não foi, meu povo? A gente não encerrou com essa aqui? A dissertação de tema polêmico é uma das mais fáceis. Você só faz o tema tese também na introdução, semelhante a essa aqui. A apresentação do tema tese na introdução. Trabalho com argumentos favoráveis, no mínimo de 1, máximo de 3. Os prós, né, que a gente chama. Os argumentos contrários, os contras, que a gente chama. 1 no mínimo, 3 no máximo. E eu recomendo que, se vocês estruturarem o texto de vocês com essa base aqui de tema polêmico, que vocês façam 2 favoráveis e 2 contrários no máximo. Ou 1, 2, 2, 1. Não precisa ter 2 aqui, ter 2 aqui não. Você pode trabalhar com 1 aqui e 2K. Mas se vocês quiserem trabalhar com uma carga máxima de argumentos, 2 aqui, 2K, para não ficar muito superficial o seu texto. Você trabalha 2 argumentos. Trabalha um argumento, depois trabalha o outro. Ponto. Finaliza o seu parágrafo aqui. Tá certo? E aí a conclusão é a única estrutura do texto dissertativo que não muda. Ela permanece a mesma em todas as estruturas. Tá certo? Que é essa aqui, ó. Reafirmação do tema tese. Tem aquela expressão inicial antes que a gente usa, se quiser. Reafirmação do tema tese que você botou na introdução. E observação final com críticas ou soluções. Faltou ali um parêntese ali para fechar ali. Viu, meu povo? Tá tudo certo? Essas são as 3 estruturas estudadas. Vocês têm aí no Zap amigos que fazem curso em outros lugares? Tem aí? Manda aí um Zap para ele, pergunta quantas estruturas eles viram lá. Pergunta aí. Só por curiosidade, eu quero saber se outros professores trabalham isso ou só a gente que trabalha aqui. Porque o que eu vejo é os alunos sem saber nem para onde vai. Nem saber para onde vai as estruturas textuais. E aqui a gente já vai estudar a 4ª agora. Mas é para não ficar assim, igual esse menino, viu? É para ficar igual o povo lá de fora. Mas não os daqui. Os daqui vai saber o que fazer. Não vai ser um fantasma a redação. Por isso nós vamos iniciar os nossos estudos de dissertação de causa e consequência hoje. Tá certo? Então a partir de agora vocês vão ver a 4ª estrutura. Manda aí um Zap para um amigo que faça outro curso e pergunte. Pode ser qualquer curso da cidade. Quantas estruturas dissertativas vocês já estudaram até agora, para ver se esse povo está estudando. Ou só vocês que vão passar nessa prova da PM, pô. É só vocês, caralho. Porra. Tá certo, Selva? Bora lá? Então vamos lá, iniciar nosso estudo de causa e consequência. Se vocês quiserem, pessoal aí que chegou, ó, novo, pessoal novato, quem quiser, os slides que eu trabalhei, aquelas outras estruturas, a gente faz um e-mail aí, eu compartilho e vocês, certo? E vocês estudam para não ficar muito perdido, igual o povo de fora. Igual o povo de fora, perdido. Vamos lá, primeiro, a relação de causa e consequência. Ó, gente, aqui para nós, sinceramente, eu, Gustavo, fosse fazer, se eu não tivesse meus 39 anos, e saudável, e tão bonito, e em forma, eu ia fazer essa prova da PM. E uma estrutura fácil, certa que eu ia usar, era essa aqui. É fácil pra caramba. Ela é boa, é ótima, porque ela é toda certinha, mas ela é fácil. Fácil para quem tem dificuldade de escrever dissertação. Repare só, olha que besteira, viu? Você possui um tema para ser analisado. Caiu lá um tema. Presídios. Situação dos presídios na Bahia. É esse o tema, repare bem. Situação do presídio na Bahia. Situação caótica, bota assim, para ficar um negócio mais ajeitado. Você tem um tema lá. Situação caótica
dos presídios, vou generalizar, vou botar brasileiros, para não ficar só na Bahia. Brasileiro. Bom, tem um tema. Tá aqui um tema. Tema possível. Pode cair ou não para vocês um negócio desse aqui? Pode cair. Uma das melhores formas de desenvolvê-la é estabelecer a relação causa-consequência. Muito fácil, repare. Vamos à prática com o seguinte tema. Tema 1. Constatamos que no Brasil existe um grande número de correntes migratórias que se deslocam do campo para as médias ou grandes cidades. Esse é um tema. Caiu lá. Migração. O povo se deslocando do campo, da zona rural, zona campestre, zona campal, dê o nome que quiser, para as cidades. Bom, para as grandes cidades. Você, para encontrar a causa, você faz o seguinte, ó. Para encontrarmos uma causa, perguntamos por que a ideia núcleo. Então você vai aqui, ó. Ali é o tema do slide, mas eu estou trabalhando aqui agora um tema que tem a ver com vocês. Então eu vou aqui e pergunto, por que? Vamos lá, vamos achar aqui uma causa. Por que a situação está caótica nos presídios do Brasil, hein? Por que será? Bom, vamos lá. Superlotação é uma possibilidade de causa. Outra, falta de infraestrutura. Pode ser uma causa? Pode. Outra, baixa disponibilidade de agentes de segurança pública. Pronto. Outra causa. Eu só vou trabalhar uma. Eu estou achando aqui, já estou na terceira. Eu posso trabalhar uma ou duas aqui, no máximo, para não alongar demais o meu texto. Mas eu estou aqui, ó. Qual é a pergunta que eu faço para encontrar causa? Por quê? Por que isso acontece? Qual é a razão disso? Por quê? Grande pergunta filosófica de todos os tempos. Por quê? Aí, olha lá, ó, dentre as respostas possíveis, poderíamos citar o seguinte fato. Aqui no caso do slide, trabalhando esse tema de migração, né? Causa. A zona rural apresenta inúmeros problemas que dificultam a permanência do homem no campo. A zona rural apresenta inúmeros problemas. Quais? Não disse. Está abstrato. Né? Apresenta inúmeros problemas. Beleza, tá bom. Vamos ver o que ele fez no texto. No sentido de encontrar uma consequência, agora vamos para a consequência. Para o problema enfocado no tema acima, cabe a seguinte pergunta: o que acontece em razão disso? Então vamos lá fazer a pergunta. O que acontece em razão disso? Vamos lá. Pergunta agora para achar a consequência. Vou ficar aqui na raspa do tacho, ó. Consequência. O que acontece em razão dessa situação caótica dos presídios brasileiros? Conflitos, rebeliões. O que mais? O que acontece mais? Fábrica. Eu vou botar esse nome aqui, mas a gente ia dar uma adaptada lá no texto, né? Fábrica de bandidos. Uma escola, né? Eu posso substituir fábrica lá por escola. Uma escola de bandidos. Uma pós-graduação de bandidos, de marginais. Então pronto, uma faculdade de marginal. Ponto. Eu achei consequências. Simplesmente o meu texto já está montado aqui na minha cabeça. Eu vou trabalhar a causa no D1, consequência no D2. Pronto, acabou. Terminei meu texto em meia hora e vou embora e estou aprovado no concurso. Fosse assim, velho. Porra, hein, Zé? Fosse assim, velho. Porra. O que acontece em razão disso, dessa migração para as grandes cidades? Uma das possíveis respostas seria, consequência,
as cidades encontram-se despreparadas para absorver esses migrantes e oferecer-lhes condições de subsistência e de trabalho. Achou uma consequência. É o que eu acabei de fazer aqui com o tema que eu criei aqui agora. Repare que, olha gente, eu juro para vocês, pelo meu filho, que eu não li porra nenhuma sobre isso aqui. Eu fiz agora aqui com vocês. Eu não preciso ter conhecimento aprofundado, ser um PhD no assunto para poder fazer uma boa redação. É claro que leitura é sempre benéfica e sempre bem-vinda. Mas eu não preciso ser um expert no assunto. Eu fiz aqui sem ler nada do assunto nos últimos tempos aí, nos últimos meses. Só uma coisa ou outra que você vê no noticiário, né? Uma rebelião, como essa agora que teve no Rio Grande do Norte, em Manaus. Quer dizer, já foi no início do ano, olha o tempo que já tem. Aí eu vou agora, ó, veja que a causa e a consequência citadas neste exemplo podem ser perfeitamente substituídas por outras, encontradas por você, desde que tenham relação direta com o assunto. As sugestões apresentadas de maneira nenhuma são as únicas possíveis. Tá certo? Olha aqui, eu encontrei, por exemplo, 3 causas. Eu encontrei aqui 1, 2, 3 consequências. Eu posso achar outras. Se eu futucar aqui mais, eu vou achar outras. Mas tá bom, já basta para eu montar o meu texto. Tá ótimo. Eu não preciso ter muita ideia, senão vai confundir lá. Vai embaralhar tudo, você vai poluir demais seu texto. O que não é legal. Então você vem aqui, ó, alguns temas trabalhados nessa estrutura. Eu botei aqui já pronto. Tema 1. Muitas pessoas são analfabetas eletrônicas, pois não conseguem operar nenhum aparelho de celular. Qual é a causa? Por quê? Por que isso acontece? As pessoas mais velhas têm medo do novo. Elas são mais conservadoras, até em assuntos mais prosaicos, assuntos mais bobos. O que acontece em razão disso? Consequência, elas se tornam desajustadas, pois dependem dos mais jovens, até para ligar um forno no micro-ondas, ó, com nova ortografia já. Elas precisam acompanhar a evolução do mundo. Consequência que ele achou. Podia ter achado outra causa, outra consequência. Normal, tranquilo. Olha o tema 2. É de fundamental, isso aqui é um tema interessante para vocês, viu? Que vão ser policiais, vão preservar o patrimônio público, principalmente em atos como mobilizações, passeatas. Então olha lá, ó, um tema interessante para vocês. É de fundamental importância a preservação das construções que se constituem em patrimônios históricos. Por quê? É importante. Por quê? Causa. A nação que deixa depredar as construções consideradas como patrimônio histórico destrói parte da história de seu país. O que acontece em razão disso? Isso demonstra claramente o subdesenvolvimento de uma nação, pois quando não se conhece o passado de um povo e não se valoriza suas tradições, estamos desprezando a herança cultural deixada por nossos antepassados. A consequência, tá vendo? Falta de história, falta de memória, falta de cultura, é a consequência disso. Vamos para o outro tema, tema 3. A maior... Por que será? Repare, olha que tema interessante, eu não sei por que isso acontece. A maior parte da classe política não goza de muito prestígio e confiabilidade por parte da população. Por quê? Um menino tão inocentes, menino tão bons. Causa 3. Por que não goza de prestígio e confiabilidade? A maioria dos parlamentares preocupa-se muito mais com o enriquecimento ilícito e com a permanência perpétua no poder do que com os problemas reais da população. O que acontece em razão disso? Os grandes problemas que afligem o povo brasileiro deixam de ser convenientemente discutidos e sanados. É uma consequência. Você podia achar várias para esse tema. Outro tema, último, viu? Eu só estou mostrando aqui como é que a gente articula para achar a causa, para achar a consequência. Estou massificando bem isso para vocês, ó, guardarem na cachola. Muitos jovens deixam-se dominar, outro tema interessante por vocês, dominar pelo vício em diversos tipos de entorpecentes, mal que se alastra, se graça, né? Graça com SS, que se alastra, que se espalha cada vez mais em nossa sociedade. Por quê?
Algumas pessoas refugiam-se nas drogas na tentativa de esquecer seus problemas. Tem várias outras causas, né? Conflitos familiares, desestruturação familiar, influência, enfim, várias coisas possíveis. Mas ela botou só tentativa de esquecer seus problemas. O que acontece em razão disso? Acabam formando-se dependentes dos psicóticos, dos quais se utilizam e, na maioria das vezes, transformam-se em pessoas inúteis para si mesmas e para a comunidade. Então nós temos aí a estrutura de causa e consequência, tá certo? Nós temos aqui, ó, causa, botei 3 causas, aqui 3 consequências. Então eu vou agora passar para vocês os elementos que nós vamos usar para montar o nosso parágrafo. Primeiro, começamos pela causa, depois vamos para a consequência. Bom, quando eu estou na causa, eu estou no D1. No D1, eu vou transitar pela causa, ou pelas causas, fazendo os seguintes elementos de coesão. Uma das causas, aí eu vou e começo a escrever o meu D1. Um dos motivos, e isso geralmente ocorre, pode-se afirmar que um dos fatores, a causa para isso, alguns dos motivos, etc. São elementos de coesão para iniciar o meu D1 de causa. Beleza. Acabei o meu D1. Ponto final do parágrafo. Vou abrir o parágrafo de consequência. Vou transitar agora pela consequência. Um dos fatores decorrentes, em decorrência, em consequência, por conseguinte, como consequência disso, então, etc. Aí eu vou para o D2 iniciar o meu parágrafo de consequências. Um dos fatores decorrentes são os inúmeros conflitos que acontecem nos presídios, noticiados quase que diariamente pela mídia nacional. Ponto. Ó, estou falando do consequência. E aí eu vou terminar o meu texto. Aí acabei o meu D2, vou para a conclusão. Olha lá, vocês ainda estão batendo foto aqui? Não batam foto não, pô, eu mando isso aí por e-mail também. Eu não sou dono do conhecimento não. Embora o slide tenha sido feito por mim, eu passo para todo mundo. Isso aí, vocês vão ter o slide, mas não vai ter a presença do gordinho falando para vocês, explicando, botando na boquinha. Né, papai? É isso, papai. Cadê bebezão? Vai estar disponível, sim. Eu espero, né, que bebê bote disponível. Você já sabe quem é bebê? Todo mundo? Caíto, gente. É bebê. Não parece um bebezinho ele? Não, parece comigo não. Sou mais bonito. Olha lá, a estrutura é essa, meu povo, ó. A estrutura é muito fácil, a estrutura da causa e consequência. Na introdução, a apresentação do tema. Deixa eu sair do foco aqui só um minutinho, meu povo. Bota aí mais a sua tese. É porque eu não botei no slide, viu? Mas é falta, é memória, cabeça. Você bota o tema e a tese apenas na introdução. Vai para o D1. O D1 é só causa. Então você vai falar aqui, ó. Causa. Depois D2, consequência, com explicações adicionais. Eu recomendo que vocês, para não fazer um parágrafo muito longo, usem apenas uma causa, uma consequência, ou no máximo 2 causas, 2 consequências. Tá certo? Se você é um camarada muito prolixo, fala muito, dá muita volta, escreva só uma causa e uma consequência, viu? Pra você não se perder do tamanho do texto. E aí vem a conclusão. Já falei para vocês que conclusão é a mesma coisa em todas as estruturas. Reafirmação do tema tese e depois a observação final, que vocês já sabem. Críticas ou soluções. Mas vocês são meninos inteligentes, vão me ouvir e colocar solução. Tá certo? Soluções. Sempre soluções e intervenções para o problema. Podemos ler um texto aqui de exemplo de causa e consequência? Vocês tem gente copiando aí. Deixa eu dar um minutinho.
Aqui você vai terminar, ó, 4, 5 linhas na introdução, seria o ideal. Aí você tem aqui, ó, 7, 8, 9, até 10 linhas você pode fazer cada um. Só são 2. Pode, então, você pode fazer 2 causas aqui, 2 consequências. Eu recomendo, se você, depende muito de quem escreve, né, velho? Eu, por exemplo, escrevo em jornal. Eu escrevo coluna em jornal, artigo. Então eu escrevo causas em 2, 3 parágrafos. Cada um tem uma causa. Depois eu vou para a consequência. 2, 3 também. Porque aí eu tenho uma coluna no jornal. E aí eu posso escrever até uma folha de A4 digitada. Então é grande. Aí, mas vocês não, pô, vocês só tem 30 linhas. 30 linhas. Então você tem que calcular. Um você faz com 7, outro você faz com 9, 8. Dá para fazer 10, 10, 5, 5. E aqui você termina, ó, 5, 6 linhas. A conclusão. Entendeu? Até 7 linhas, 8, dá para fazer a conclusão. Porque se você for fazer a solução você tem que dar em quantas áreas? Então, você tem que pegar lá as áreas que a gente já trabalhou, as áreas que tem que dar intervenção, e aí você aplicar a intervenção em pelo menos 3 áreas. Começando pelo maior. Quem é o maior? Governo. Depois vem instituições, empresas, terceiro setor, sociedade, família e o menor, indivíduo. Você pega 3 áreas e dá soluções em 3 áreas. Essa é a melhor estratégia. Tá certo? Alguma dúvida aí? Deixa eu apagar aqui. Diga. Não. Aí o camarada que vai corrigir seu texto, só explicar aqui a pergunta. Ele está perguntando se eu posso botar causa e consequência no mesmo parágrafo. Você vai quebrar aí a ordem, você vai quebrar a organização das ideias. E seu texto pode ser lá diminuir nota por desorganização das ideias. A não ser... Aí você vai ter que ser... Meninas, tampa o ouvido aí, para eu falar aqui um negócio aqui pesado. Aí você tem que ser pica das galáxias para você fazer, tipo assim, eu nunca fiz. Mas eu estou dando a ideia. Criou agora aqui a ideia. Você faz uma causa e uma consequência aqui, e uma causa e uma consequência aqui. Aí você vai para casa e ora. Você vai para casa, ore o texto, ore tudo que seja possível para o corretor aceitar que você fez isso. Que nunca vi, mas pode ser feito. Porque aí no caso eu queria colocar aí um exemplo. Não, geralmente, deixa eu botar aqui, ó. Eu trabalho, eu gosto de passar para meus alunos umas formas mais facilitadas, para não complicar muito. Esse Caíto, rapaz, esse Caíto deve estar lá embaixo rindo. Olha o gordinho, olha pro gordinho. Eu gosto de dividir o parágrafo da seguinte forma, olha bem, ó. O parágrafo aqui que eu estou falando é do desenvolvimento. Eu gosto de dividir, eu não estou dizendo que é o certo não, mas eu estou dando a ideia para os perdidos. Para os perdidos, ó. Eu gosto de dividir o parágrafo em 3 períodos. Em 3 períodos. Ou seja, 3 frases. 3 períodos. Vamos lá. O primeiro período, eu vou falar sobre o argumento. Eu falo, eu defino, eu comento, eu explico o meu argumento. No caso aqui, o meu argumento aqui é causal. No de cá, o meu argumento é consequência, é decorrente. Certo? O segundo período, eu dou um exemplo, fato, dado, estatística, citação, razões, etc.
Esse é o segundo período. Repare, o primeiro período eu dou um ponto de segmento. O segundo período eu dou um ponto de segmento. E o terceiro período eu faço o arremate final do argumento, com qualquer outra ideia que termine o meu parágrafo. O arremate final do argumento. Aí eu fecho aqui, isso aqui é um parágrafo. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Fica mais fácil, fica mais organizada a ideia. Tem gente que faz isso de um período só. Faz tudo em um período só, velho. Aí quando eu vou ler, eu pego e começo a ler o parágrafo e não para, vai até o final, ponto, é o ponto parágrafo. Aí eu já nem lembro que eu iniciei lendo, porque é tão longo que eu não lembro mais. Tem gente que comete esse erro. Um parágrafo tem que ter no mínimo 2 ou 3 períodos, pelo menos 1 ou 2 pontos de segmento por parágrafo, para não ficar muito longo. Aí ele falou o seguinte: vamos fazer a causa e a consequência aqui. Bom, você pode fazer isso se você for um cara muito que consiga enxugar as ideias, ser um cara bem objetivo. Você dá para fazer uma causa aqui e já joga a consequência. Outra causa aqui, outra consequência. Eu estou criando aí uma nova estrutura a partir dessa. Mas pode ser feita. Pode ser feita. Desde que você contemple, né, cada parte assim, os 3 períodos. Posso passar, meu povo? Diga lá. Pode tirar as áreas nas quais tem que ser aplicado. Pô, desculpa. Bom, o nosso colega aqui está perguntando quais as áreas que pode servir para a intervenção, para a solução lá na observação final. E eu vou escrever aqui, vou apagar aqui esse arremate, viu? Esse negócio. Posso apagar aqui, meu povo? Posso, né? Vamos lá. Vou botar as áreas aqui e explicar cada uma delas. Eu gosto de trabalhar com soluções. Isso veio a partir do Enem. O Enem pediu soluções para os temas. O Enem pede, bota uma competência, a competência 5, com uma avaliação dessas soluções que você tem que dar para o problema. E realmente a solução, ela engrandece o seu texto. Por quê? Porque faz você participar do problema. Olha, eu, cidadão, acho que tem que fazer isso, isso e isso aqui, ó, para resolver esse problema. Agora, quando você faz uma crítica, as pessoas têm que se virar aí e resolver esse problema. Parece que você está distante para resolver. Tá certo? Então nós começamos na hierarquia aqui, no macro. O macro é o governo. Por que governo é o macro? Porque ele pode resolver grandes coisas em âmbito nacional, em nível nacional. Agora você tem que saber o seguinte, ó. Existe governo federal, existe governo estadual e existe governo municipal, meu filho. Por exemplo, existem coisas que são do âmbito federal apenas, como a previdência privada, ou previdência social, é um dever da União. Abastecimento de água é um dever do Estado. E a coleta de lixo é um dever do município. Você tem que saber cada coisa para não fazer bobagem. O governo tem que fazer isso. Que governo? Que área? Porque aqui, ó, ainda existem aqui judiciário, executivo e legislativo. E ainda existem aqui as autarquias, as fundações e os órgãos públicos, as empresas. Quer dizer, tem várias subdivisões aqui no que significa governo, autoridade. Então, cuidado com isso. Abaixo do governo, das autoridades, que é a mesma coisa, existem as instituições. Instituições públicas ou privadas, tanto faz. Escolas, cultura, empresas vêm em seguida. As empresas, fábricas, indústrias, mídia, está aqui dentro de empresas. Depois vem o terceiro setor. O que é esse terceiro setor? São o setor das ONGs, dos projetos sociais, das entidades
filantrópicas. Isso aqui são tudo que remete ao terceiro setor, setor de prestação de serviço. Depois disso aqui vem a sociedade como um todo. Diminuindo do macro para o micro vem a família, em âmbito familiar. O que é que se deve fazer para resolver esse problema? E por último, o ser, o ente, que aqui é a entidade micro. Então você parte do macro para o micro. Então quando você for dar a intervenção, você pega aí 3 áreas, escolhe 3 áreas. É necessário que as autoridades apliquem o que recomenda a lei, prendendo, reeducando e socializando o preso, como atestam as leis, as normativas vigentes sobre o assunto. Ponto. Falei do governo. Além disso, é necessário que a mídia, o trabalhar nas empresas, a mídia divulgue, crie projetos, programas que discutam esse assunto, que alertem a população sobre as questões dos presídios, que desalienem a população sobre realmente o que acontece. Então, eu botei a mídia. E, por fim, a família deve trabalhar no âmbito de... Vou trabalhar a família. Peguei 3 áreas e trabalho separadas, viu? Não é para trabalhar tudo junto, misturado, não. Trabalho separado. E, por fim, um indivíduo... Eu vou lá e termino o meu texto. Tá certo? É assim que a gente faz essa observação final. Agora, se você não quiser dar intervenção e optar pela crítica, fique à vontade. Agora assuma sua nota, tá certo? Isso aqui dá uma consistência ao texto. A crítica fica superficial. Vou falar logo claro para vocês entenderem, tá certo? Repare, a gente vai ler um texto aqui que é crítica. Repare que bosta que ele fez. Vocês vão ver que ele fez uma bosta aqui, repare, ó. O problema das correntes migratórias. Não é esse o tema que ele estava trabalhando? Repare, o que é que a gente faz na introdução? A introdução, ele disse lá que é só o tema e a tese. É o que está aqui, ó. Todos sabem que no Brasil, há muito tempo, observa-se um grande número de grupos migratórios, olha o tema sendo trabalhado, grupos migratórios, os quais, pronome relativo, para não repetir, grupos migratórios de novo, os quais, provenientes do campo, deslocam-se em direção às grandes cidades, procurando melhores condições de vida. Procurando melhores condições de vida é o quê? É a tese. E aqui, ó, grande número de grupos. Vou sair do foco um pouquinho só, meu povo. O tema, não fiquem com saudade de mim não, do gordinho. Ó, o grande número de grupos migratórios é o tema que ele está trabalhando. Não foi isso que ele botou lá atrás? E a tese, procurando melhores condições de vida. O povo vai e busca de melhores condições de vida. A opinião de quem está escrevendo. Só que essa tese, né, meu povo, é claro, eu não preciso nem dizer para vocês. Sempre em terceira pessoa. Não tem eu, nós aqui, pelo amor de Deus. Não tem nada de eu e nós. Sempre em terceira pessoa. Os grupos migratórios, eles. Procurando melhores condições de vida, eles lá. Não tem nada de eu, nós, na minha opinião, viu? Nada disso. Alguma dúvida da introdução? Introdução. Lembre aí, o que é que eu falei que era a introdução lá atrás? Era o quê? Enfiar o quê? Enfiar o quê? Fala alto, pô. Enfiar a cabecinha. Você está só enfiando a cabecinha aí. Tá certo? Agora vamos para a área do texto meu. Da prova. Do ir e vir. De amolar o espeto. De afogar o ganso. É a prova e contraprova do que você está falando. Os argumentos e as replicações dos argumentos, se tiver, né? Então vamos lá. Olha o elemento de coesão. Não fique com saudade não, é só um segundo.
ao se examinar a fundo alguma das causas, ó o elemento de coesão aqui, ó, que ele usou para jogar a causa, ao se examinar a fundo alguma das causas desse êxodo. Lembre que lá atrás ele disse que existe inúmeros problemas. Foi a causa que ele achou lá atrás, né? Vocês estão lembrados do slide anterior. Verifica-se que a zona rural apresenta inúmeros problemas que dificultam a permanência do homem no campo. Quais? Que problemas? Aí, ó, o arremate, o segundo exemplo que eu falei, tá vendo? Pode-se mencionar, por exemplo, os fatores climáticos, como a seca, a questão da má distribuição de terras e também a falta de incentivo à atividade agrária por parte do governo. Ele botou 3 exemplos desses inúmeros problemas. Aí vai fazer o arremate final. Ó, o arremate final. Tudo isso contribui para o aumento considerável desse fluxo para as cidades industriais, capitais ou grandes centros financeiros. Tá aí, causa inúmeros problemas que dificultam a permanência do homem no campo. São eles os fatores climáticos, a questão da má distribuição de terra e a falta de incentivo. Pronto. Matou a causa. Agora vamos para a consequência. Qual foi a consequência que ele achou lá? As cidades, né, não encontram-se preparadas para absorver não sei o que lá, não sei o que lá. Vamos lá, vamos ver. Em consequência de tais fatores, olha o elemento de coesão, ó, volto já para o quadro. Em consequência de tais fatores, aí eu já vou entrar com o D2. Fiz o elemento de coesão. Vê-se a todo instante a chegada de enorme contingente, grande quantidade de trabalhadores rurais ao meio urbano. Retomou a consequência que ele achou. As cidades encontram-se despreparadas para absorver esses migrantes e oferecer-lhes condições de subsistência e de trabalhos dignos. Cresce assim, ó o remate já? Não. Cresce assim, ainda está no exemplos. Cresce assim o número de pessoas vivendo à margem dos benefícios oferecidos por uma metrópole. Por falta de opção, aí arremate final. Por falta de opção, dirige-se para as zonas periféricas e ocasiona a proliferação de favelas. Tudo isso aí é consequência, sendo trabalhada no texto. Pronto. Trabalhou a consequência? Vamos para a conclusão. Eu estou dando aqui uma conclusão massa para vocês fazerem. Mas a criatura aqui, do livro Técnicas Básicas de Redação, Branca Granatic, da editora Scipione, ela faz, olha que pobreza de conclusão. É um orgasmo xoxo. Porque, repare, aqui você enfiou a cabecinha. Aqui você estava no remeleixo. Gostoso. E a conclusão é o quê? A gozada. É o orgasmo, meu filho. Tem que ser aquele orgasmo retumbante. Negócio sem graça. Igual a Caíto, não. Tem que ser um negócio assim, Gustavo, entendeu? Por tudo isso, aí ó, aqui é uma expressão inicial que eu vou retomar tudo o que eu falei. Por tudo isso, retomo o tema tese. Toda hora saindo aqui, a galera lá vai chiar, viu? Aqui, meu povo, aqui até aqui, ó, retomei o tema tese. Por tudo isso, expressão inicial, retomei tudo. Pode-se admitir que a existência do afluxo rural, do êxodo rural, somente agrava os problemas do campo e das próprias cidades. Retomou o tema tese. Agora ele vai dar a solução ou crítica. Olha que coisa sem graça. Ó. Fazem-se, portanto, necessárias algumas medidas quais? Não disse, por isso que é uma crítica. Necessárias algumas medidas por parte do governo e da sociedade para tentar fixar o homem na terra. Dessa forma, os cidadãos rurais e urbanos deste país encontrariam com certeza melhores condições de vida. Ele fez só uma crítica. Então, ele envolveu aqui 2 áreas, não foi? Vocês viram aí as áreas que ele envolveu? Governo e sociedade. Mas não disse o que cada um tem que fazer. Ele está lá, ó. Ele está assim, ó. Vou traduzir aqui da linguagem popular nossa. Ele está assim, ó. Governo e a sociedade se vire lá para resolver isso. Tem, pô. Quanta linha tinha ainda aí, velho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas linhas tem aqui? 24, né? É isso mesmo? Eu sou de letras. 24 é o número de Caíto. Você tem aqui mais 6 linhas para fechar aqui a conclusão. Dava para fazer, pô. Claro que dava, tranquilamente. Você vai gastar aí 2 linhas para cada área, 2 linhas aí no máximo para cada. Fecha o texto. E aqui está digitado, está ampliada a letra. Escrito isso aqui vai dar muito menos. Vai sobrar muito mais linhas. Essa aí é a estrutura de causa e consequência. Tranquilamente, né? Alguém pode fazer um favor para mim? Esse povo aí encostado na porta. Pega lá a atividade para mim, por favor, com Paulinha. Manda ela jogar aí a atividade para a gente começar a treinar aqui. Fazer essa bobagem que eu fiz aqui. Isso aqui é um tema que uns alunos meus viajaram para essa usina de Itapebi, aí eu pedi para escrever um texto. A gente estava estudando causa e consequência, aí eles escreveram, mas não vou ler não com vocês. Eles botaram aqui um lembrete para não esquecer. Para encontrar a causa, pergunta-se ao tema por quê, qual a causa disso. Para encontrar a consequência, pergunta-se o que acontece em razão, em decorrência disso. E aí vai. Aí eles escreveram o texto na forma de causa e consequência. E aí o arremate. Aí o uso de causa e consequência em textos jornalísticos. Na Revista Brasileira de Geofísica de 2000. Tá aí a causa, a consequência, mas eu não vou ler não com vocês. A gente vai parar aqui e vamos trabalhar os temas que eu trouxe para a gente fazer em forma de causa e consequência. Deixa só subir. Tá certo? Isso aqui é muito importante para vocês. Olha, meu povo. Copiem isso aqui no caderno de vocês. Para as próximas redações, as próximas estruturas. Já distribuí aí para esse povo. Vai passando aí para trás. Toma, pegue logo aqui, pô, sua. Passa aí, Zé. Deixa eu pagar mais aqui. Passando aí para trás. Passando aí. Passando aí, meninas. Vai passando pro lado também, viu? Para chegar em todo mundo. Chegar no fundo, volta, viu? Se sobrar, que eu tô sem aqui. Essa estrutura, ó, o aluno, o colega nosso aqui, tá falando que essa estrutura é a melhor que tem. De facilidade é mamão. É mamãozinho com açúcar. Facílima. Sobrou algum aí, meu povo? Teve gente que não chegou aí e não ganhou? Passa aí para trás, por favor. Passa para trás. Para treinar a dissertação de causa e consequência. O que é que vocês vão fazer aqui nesse exercício? A convivência familiar está cada dia que passa mais difícil. Por que achar uma causa e escrever aqui nessas linhas que eu botei? Eu botei 4 só, não precisa ser muito longo não. Tipo essas assim que eu fiz aqui, ó. Aqui eu botei em forma de tópico. Não faça em forma de tópico não, faça uma frase mesmo, que você aborde uma causa. Depois, consequência embaixo. Aí você bota uma frase com uma consequência. O tema convivência familiar, precisa explicar, ó, vocês entenderam o que é conflito familiar, né? Conflito entre gerações, desestruturação familiar, essa coisa toda. 2. A falta de leitura e interesse por bons livros são fatores que permeiam na juventude brasileira. Por quê? Porque os jovens não leem, porque os jovens não gostam de ler livros, não estão lendo livros. Cada vez mais os índices brasileiros caem. Aí vocês botam lá o que você acha que é uma razão, uma causa. O que acontece em razão disso? A pessoa que não lê, qual a consequência disso para ela? Então você joga lá. 3. Muitas pessoas não têm acesso à água potável no planeta. Por quê? Aí, velho, aí tem muita causa. Tem muita causa para você jogar. A consequência disso, aí você joga lá as consequências. 4. As doenças infecto-contagiosas. Quais são? As viroses. Bota aqui, ó. Viroses. Gripes. O que mais? Infecto-contagiosas.
dengue, chikungunya, zika. Vou botar aqui mosquito, do mosquito, que aí vocês... Tá certo? O mosquito Aedes, que aí engloba todas, etc. As doenças infecto-contagiosas atingem particularmente as camadas mais carentes da população. Por quê? Porque não tem saneamento básico em 40% dos lares brasileiros. Então, é uma causa. Não copie não, viu? Só dei um exemplo. Mentira, pô, pode botar, não tem nada não. Consequência disso, hospitais, morte, índice, tal, vai, joga lá as consequências. A vida digital é um fenômeno que é irreversível. Por quê, meu povo? Aí você joga lá, vida digital. Em consequência, estamos aí vendo, né, sociedade como consequência dessa vida digital aí. Essas loucuras todas que a gente está vivendo, um pouco da vida digital, né? Baleia azul e etc. E coisas loucas aí, essas intolerâncias loucas aí das redes sociais, né? Tudo isso aí. A educação pública passa por um caos na atualidade. Por quê? Nada isso existe. População, educação pública é uma coisa tão boa no Brasil. Aqui é no nível da Áustria. Consequência disso, mas joga. E o último, muito se discutiu sobre a crise energética que o Brasil sofreu este ano. A crise energética aconteceu por quê? Aí você joga lá. Qual a consequência da crise energética? Aí joga. Não foi exatamente neste ano, não. Vai ser atividade do ano passado. Mas a gente teve crise energética já esse ano também. Aliás, a bandeira, nós já estamos na bandeira amarela aqui na Bahia, né? Já a bandeira amarela está cobrando mais. Por quê? Aí bota lá. A causa e a consequência. Vamos lá? Terminei essa atividade para a gente começar a responder aqui.
No fundo aí, gente, sobrou alguma folha dessa? Sobrou por aí? Sobrou? Rapaz, que forma de pegar na caneta, velho. Vamos nós? Podemos? É jogo rápido isso aí, gente, né? Só a gente jogar uma causa e uma consequência. Vamos lá. Hã? Não, eu vou corrigir aqui. Se vocês quiserem falar a causa, eu não tem problema não. Vou botar aqui, por exemplo, ó. O convívio familiar está cada dia que passa mais difícil. Por quê? Aí eu vou botar, pô. Mudanças culturais, educacionais. Pode gerar conflito, certo? É uma causa, por exemplo. A forma como nosso avô foi educado não é a mesma forma que nosso pai, não é a mesma forma que a nossa, né? Que fomos educados. Qual a consequência disso? Aí nós temos desestruturação familiar, nós temos drogas, nós temos... desemprego, com o convívio familiar, aqui é mais sobre convivência familiar. Isso foge um pouquinho desse âmbito, né? Desestruturação, a das drogas, né? Oi? Sim. Aí bota assim, falta de rédea de conhecimento, de disciplina. Então, aí, causas e consequências. Vamos para o segundo. O segundo é falta de leitura e interesse por bom livro. Qual é a causa? Bom, tem várias. Vou botar um aqui, ó. Vida cada vez mais virtual. Falta de costume, de cultura, preços altos dos livros. Sei lá, o cara pode dar qualquer desculpa, né? Incentivo, falta de costume, cultura, isso. Agora, qual é a consequência? A consequência é baixo vocabulário, aqui baixo vocabulário, sem ideias, sem expressividade, sem ideias, expressão, baixo poder, aqui eu vou falar com o professor, baixo poder cognitivo, sem conhecer, sem muito conhecimento. Então nós temos aí, ó, consequências, causas, consequência. Outra, terceira, deixa eu ver aqui. Muitas pessoas não têm acesso à água potável. Por quê? Ih, rapaz, tá meio brabo aqui, mas deixa eu descer isso aqui um pouquinho. Fatores regionais, né, os fatores climáticos. O que você falou aí? Exploração desordenada do meio ambiente. Falta alguém assinar aqui. São causas dessa questão da água. Consequência, doenças, subnutrição. O que mais? De consequência da falta de água. Higiene precária, né? Botando aqui as coisas. Vou jogando as consequências possíveis da falta de água.
Vamos para a quarta. As doenças infecciosas. Eu já botei, né? Saneamento básico. Falta de saneamento básico para a maioria dos lares, metade quase. Falta de higiene da população. Porque a questão das viroses, das gripes, é por conta de higiene. É só lavar a mão, você diminui mais de 50%, 60% a possibilidade de passar uma virose. Então, higiene, saneamento básico, etc. Consequência, hospitais lotados, alta mortalidade. O que mais? Consequência? Doenças, sim, pô. Doenças crônicas, etc. São várias. Estou botando mais de uma de cada um para poder contemplar mais ou menos o que vocês escreveram, viu? Qual é o 5? A vida digital é um fenômeno cada vez mais reversível. Por quê? Fácil acesso, preço acessível, alta disponibilidade, etc. Qual a consequência da vida virtual? Enfraquecimento das relações humanas. O que mais? Perda de quê? Perda de cultura. Sim, senhor. Muito bem. O que mais? Jovens psicologicamente fracos, fragilizados, vulneráveis e tal, né? Bom, várias coisas. Ontem mesmo eu postei no meu Face, se vocês quiserem entrar lá, Gustavo Atala 1, entre lá e olhem. Ontem eu postei um texto chamado Filhos do Quarto, um texto chamado Filhos do Quarto. Os nossos filhos hoje no quarto. Eu, no meu tempo de guri, era rua. Era filho da rua. Jogando bola, baleado. A porra toda de vôlei, baba no meio de lama. Carrinho, fazer aquelas estradas de carrinho no meio do cascalho mesmo e ia, ó. E brincava, pô, com irmã, com sua irmã, sacana, viu? Hoje não, os jovens estão dentro do quarto brincando de computador, de videogame, então a vida virtual, não é isso? 6, qual é o 6? Ou educação? Ô, rapaz, isso eu tenho tanta pouca coisa para falar sobre isso, eu não vou nem escrever aqui, eu vou dizer de boca. Ó, causa da educação pública ser um fiasco. Falta de investimento. Primeiro porque são nomeados instrutores, administradores politicamente, sem levar em consideração os aspectos técnicos do cargo. O desvio das verbas, o baixo investimento. Por exemplo, na merenda escolar, hoje se paga 32 centavos por cabeça de aluno até a 8ª série. 32 centavos. Dá para comer o que por dia com 32 centavos uma criança? Um pão sem manteiga, né? Você compra 32 sem suco. 32 centavos só um pão sem a manteiga, né? Agora o presídio, se não me engano, gasta 20 e poucos reais por cabeça. Educação, 32 centavos por aluno. Tá certo? Professores desmotivados, desqualificados para o cargo. A infraestrutura da escola sucateada, muitas vezes obsoleta, sem as necessidades para a atividade pedagógica. Enfim, várias possibilidades de causa. Consequência, alta evasão, os baixos índices do ENAD, do ENEM, da educação precária cada vez mais, abandono, evasão dos alunos,
a descrença de que a educação pode reverter, pode melhorar a sociedade brasileira. Enfim, tem várias consequências que você pode jogar, tá certo? Esse eu tenho pouca coisa para falar sobre isso. 7 muito se discutiu sobre a crise energética. Eu vou botar aqui esse aqui. O principal fato são os fatores climáticos. A causa, os fatores climáticos e outra, a transmissão obsoleta, ultrapassada através de cabos. Ultrapassado totalmente essa tecnologia de cabo. Entendeu? Transmissão obsoleta. Fatores climáticos, seca, as hidrelétricas pifam, para de gerar a energia necessária. Qual é a causa? Apagões, aumento da tarifa. Por quê? Porque aí você tem que ligar as termoelétricas, que é mais caro, porque é a base de óleo. E aí aumenta a tarifa. Nós estamos na bandeira amarela por isso. Embora eu acho que essa bandeira amarela seja treta, mentira. Porque choveu bastante no sul e sudeste, está chovendo muito. Isso é porque a Coelba não. O Ministério de Energia cobrou indevidamente ano passado. Aí eles vão aumentar para dar o desconto. Ou seja, vai ficar na mesma coisa. E aí eles estão tirando a multa. Acabou o petróleo, acabou Furnas, acabou o BNDES, aí tem que tirar dinheiro dos otários, que somos nós, não é isso? Tá aí, causa e consequência, trabalhado, tá certo, gente? Façam essa atividade, vira a folha aí. Do outro lado tem o seguinte. Agora escolha dentre os 7 temas do exercício anterior, e elabore uma dissertação completa de causa e consequência, mínimo de 20 linhas. Eu botei 35 aqui, mas vocês, cuidado, viu? Vai até 30 aí no máximo. E trabalhe aí o texto que vocês escolherem. Qualquer um tema desse aí, desses 7, tá certo? Já botei aqui os argumentos. Até quarta que vem.